Bom, voltando aqui, né? Se você tá nesse vídeo aqui sem ver o anterior, volta aí. O videozinho tá curto, 10 minutinhos, 11. Pra você entender como é que a gente chegou aqui, entender o módulo, o plano, né? A parte que não tá mostrando aqui, né? Pra gente definir a forma trigonométrica. Bom, nesse vídeo aqui então eu vou seguir e vou mostrar aqui o argumento principal. Quem seria esse argumento principal? Argumento é o ângulo, pessoal. Que ângulo é esse? É esse aqui, ó. É o ângulo formado entre o eixo x, sentido anti-horário, até o módulo. Esse aqui é nosso θ, é nosso ângulo. E eu preciso dele para fazer a forma trigonométrica. Então, eu preciso saber o valor dele, ou pelo menos o cosseno dele e o seno dele. Às vezes eu não consigo descobrir o ângulo, mas eu consigo descobrir o cosseno do ângulo e o seno do ângulo, né? Que é mais fácil. Mas aqui também é sossego puro. Vocês vão ver aqui que não tem segredo não. Tá? Cola aqui no seu padrinho que não tem erro não. Ó, então vamos lá. Vamos fazer um... A parte do módulo eu fiz junto aqui com o plano, né? E o ângulo aqui também eu vou fazer junto. Mas eu vou criar um subtítulo aqui, tá? Se você quiser criar um subtítulo aqui, igual eu fiz aqui, ó, plano de Argand-Gauss. E aqui a gente já veio pro módulo. Tá? Se você quiser, tipo, criar um subtítulo igual eu fiz ali, tipo aqui, para ficar organizado, ó, módulo de Z. E agora vamos criar o outro, que vai ser o argumento. Escreva de vermelho mesmo. Argumento principal. Bom, primeira coisa, antes da gente achar ele, você precisa saber riscar ele, né? Saber onde é que ele tá, por exemplo. Como assim? Como assim, teacher? Você me confundiu agora. Não me confunda, teacher. Ó, vamos fazer uns dois aqui. Uns dois planos. Vou fazer menorzinho. Porque eu mostro mais de um aqui. Vamos lá, ó. Você tem um Z, vou fazer esse Z aqui. Seu Z está na parte negativa dos reais e a parte positiva dos imaginários. Então, por exemplo, se eu fosse escrever esse número Z, seria assim, ó, Z menos A mais BI, por exemplo. Tá? Porque ele está na parte negativa aqui. Mas não é isso que eu quero mostrar, não. Quem é o módulo? O módulo é aqui, ó. Vem aqui do meio até aqui. Esse é o módulo. Módulo de Z. Você vai calcular do mesmo jeito que a gente fez ali atrás. Tá? Se quiser calcular o módulo, como é que é? Vê se você lembra aí. Raiz da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Bom, mas o que eu quero mostrar aqui é isso daqui, ó. O ângulo. Quem é o ângulo? Cuidado para você não marcar o ângulo aqui, ó. Tá? Que é o que a gente, nossa cabeça quer. O ângulo, o argumento, não é esse. Ele começa aqui, no eixo X, né, no eixo real, sentido anti-horário, até encostar lá no módulo. Então, o seu ângulo, seu argumento é isso aqui tudo. E eu vou fazer um outro aqui, desse lado de cá, só pra gente fechar isso daqui pra vocês entenderem, ó. Tem um Z aqui. Seu número Z tá aqui. Tá na parte positiva dos reais, então ele seria aqui A. E na parte negativa dos imaginários, então menos BI. Seria um número assim, tá? Um número aqui, outro número ali, que é só questão de sinal. Quem é o argumento? Quem é o ângulo? Tá? Cuidado, não é esse, não é esse. Ele começa no real, anti-horário, até encostar no módulo. Então, seu ângulo é isso daqui tudo. Então, o que, que a gente define aqui? Que seu argumento, né, seu argumento principal aí, seu ângulo, né, o θ, que eu chamei de θ, ele é um ângulo que está entre 0 e 360 graus.
tá? Vou botar um maior igual aqui, aqui só deixa menor, é 360 graus. Só que é comum a gente trabalhar em radianos aqui. Então esse θ seu pode estar em 0 e aqui 2π. Tá? Ó, quando a gente for trabalhar com o ângulo aqui em radiano, eu vou ensinar vocês a transformar de grau para radiano e radiano para grau, tá? Mas é simples, só para vocês relembrarem aí. Tá? Então é comum você ver o ângulo em radianos. Bom, depois disso, agora que você já sabe que seu ângulo é real, anti-horário, até encostar ali, como eu acho ele, como eu descubro ele, ou pelo menos o seno dele e o cosseno dele. Nossa, eu tô com a música do Cavaleiro do Zodíaco na cabeça aqui. Tô quase cantando aqui. E vou me aproximar. Pior que aquela mais lentinha. Cavaleiro do Zodíaco é da época de vocês, não é? Deixa aí nos comentários se você já assistiu o Cavaleiro do Zodíaco. Tava vendo uns vídeos ali de cavaleiros, né, das músicas do cantor de outros países, da mesma música. Galera, ó, você tem seu número Z aqui. Vamos fazer o módulo. Vou fazer de vermelho. Seu argumento principal, real, anti-horário, até aqui. Então tá aqui nosso θ. Eu sei que esse número Z aqui é formado por duas partes. Uma está no eixo dos reais, que é o A. Outra está no eixo dos imaginários, que é o B. Bom, vamos usar a trigonometria. Sei que esse lado aqui, ó, vale A. Sei que esse lado aqui vale B. Sei que aqui é 90 graus. Trigonometria no triângulo retângulo. São três, né? As funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente. Normalmente a tangente vem só para tirar as dúvidas. Normalmente você já mata aqui no seno e no cosseno. De quem? Do θ. Né? Você sabe o seguinte, que quando você escreve nessa ordem, seno, cosseno e tangente, é só escrever coca duas vezes, ó. Coca e coca. Esses dois aqui que sobrou, você coloca um H de hipotenusa aqui. Pronto. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Oposto é adjacente a quem? Ao ângulo. Olha só, o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é oposto? Oposto a esse ângulo que eu tenho, é quem está de frente, ó, é o B. Hipotenusa está sempre de frente para 90. Eu não botei ele aqui, mas esse cara aqui é exatamente o módulo de Z. Né? Essa hipotenusa aqui, você já sabe calcular. Sobre o módulo de Z. Quem seria, então, o cosseno? Cosseno, então, cateto adjacente, aqui, né, A. Sobre hipotenusa também, módulo de Z. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Oposto é o B, adjacente é o A. Só que aqui você não fala BA, né? Quem é o B? Parte imaginária. O A, parte real. Então, para achar o argumento, você vai usar a parte imaginária. Desculpa, a parte imaginária e a parte real. Vamos fazer um exemplo? Vocês querem fazer um exemplo? Pode ser o mesmo ali, que eu já fiz. Tipo esse aqui, ó. Cadê esse, ó? Vou usar o mesmo, raiz de 3 mais i. Bom, para agilizar eu já cortei aqui, já escrevi o enunciado. Bom, é aquele mesmo z, raiz de 3 mais i. Ele quer a forma trigonométrica. Então, primeiro você escreve o esqueleto aqui, né? A forma trigonométrica, para você saber o que você tem que achar. Para a gente correr atrás do que precisa. Então, é módulo de z vezes cosseno do ângulo, mais i vezes o seno do ângulo. Tá lá, eu escrevi acho que com parênteses, tá? Tanto faz, parênteses, colchete. Então, eu preciso do módulo de z e preciso do ângulo. Só isso. O módulo de z. Tá? Eu já acabei de fazer ali, mas eu faço aqui de novo. Módulo de z
raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Aqui, galera, ó, parte real é o primeiro aqui, parte imaginária aqui. No caso não é o i, é quem acompanha o i, o 1. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, o módulo de z, deixa eu trocar isso aqui. Fica fazendo barulho, né? Módulo de z, então. E pronto, tá só trocando o microfone de lado aqui. O módulo de z vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Simplifica aqui, 3, 1 ao quadrado, 1. Raiz de 4. Módulo de z, então, 2. Então, z. Módulo de z, então, aqui 2 vezes. Cosseno do ângulo. Falta, então, achar os ângulos aqui. Como é que eu vou achar o ângulo? Vamos fazer aqui embaixo também. Seno do ângulo. Você lembra como é que faz o seno do ângulo? Olha aqui, ó. O seno do ângulo, parte imaginária, sobre o módulo de z. Então, é o b, que é a parte imaginária, sobre o módulo de z. Quem é o b, a parte imaginária? É 1, ó. Então, vai ficar 1. O módulo de z a gente fez agora aqui, 2. Vamos para o cosseno. Cosseno do ângulo. Lembra do cosseno? Parte real sobre o módulo. Então, é o a, parte real, módulo de z. Quem é o a? Raiz de 3. Módulo 2. Bom, a tangente você não precisa fazer nesse caso, né? Como deu positivo aqui, ele é mais fácil com questão do quadrante, né? Tá no primeiro quadrante. Agora você vai se perguntar o seguinte, ó, seno de quem que dá meio? Cosseno de quem que dá raiz de 3 sobre 2? Isso tem que lembrar da tabela. Mas o jeito certo de escrever isso daqui é assim, ó, seu θ é igual a arcseno, né, ou arccosseno, no caso ali de meio. Então é 30 graus, né? Seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente chega aqui, que nosso θ é 30 graus. Mas eu comentei que é normal a gente usar esse ângulo em radianos, tá? Não em grau. Tá, mas já vou escrever a resposta aqui em grau primeiro, ó. Então, você tem cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus. Só a forma trigonométrica já tá feita. Já tá pronta. Tá? Essa é a forma trigonométrica. Tá? Esse número aqui é igual a esse número aqui. Só tá escrito de forma diferente. Daqui a pouco eu mostro. Vamos só transformar esse grau em radianos aqui, ó. É só você ter em mente o seguinte, que π radianos equivalem a 180 graus. Tá? Não confunde o π com 3,14, tá? Aquele π lá é só π, esse aqui é o π radianos. Quando você tem isso em mente, você consegue transformar qualquer um por regra de 3. É só você fazer aqui, ó. π é 180. Quantos π's aqui é 30 graus. Tá? Corta o 0 com 0 aqui. Multiplica cruzado, 18x. Igual a 3π. 18 passa dividindo. 3π, né? Sobre 18. Simplifica tudo por 3. 3 por 3 sobra só o π. 18 por 3, 6. Então, 30 graus equivale a π sobre 6. Então, a gente pode voltar aqui, ó.
Então, nosso número complexo na forma trigonométrica vai ser 2 vezes cosseno π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. O que acontece se você pegar esse número aqui e resolver, ó? Como assim resolver? Ó, 2 vezes. Vou resolver aqui em grau. Quanto que é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mais i. Quanto é o seno de 30? Meio. Pega esse 2 aqui, ó. Faz a distributiva. Z vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Eu vou pôr só esse i na frente aqui, ó. Vai ficar 2 vezes meio. Vou pôr o izinho de cá, vezes i. Ó, simplifica esse 2 com esse 2, simplifica esse aqui com esse. Vou chegar com meu z, então vai ser, sobrou aqui raiz de 3. Aqui cortou tudo, sobrou só 1i. 1 vezes i, o próprio i. Então, quando você resolve, o que acontece? Ele volta para a forma original dele. Aqui está tampado. Quem era a forma original dele? Z raiz de 3 mais i. Onde eu cheguei quando eu resolvi? Z raiz de 3 mais i. Então, isso é para confirmar se acertou ou não. Então, sua forma trigonométrica, tá? Ou pode ser essa aqui, ou pode ser essa aqui. Aqui em grau e aqui em radiano, é a mesma coisa. Bom, então, esse z e esse z são o mesmo. Só que esse está na forma algébrica e esse está na forma trigonométrica. Mas é a mesma coisa. Tanto é que se eu resolver, ele volta para cá. Bom, então é isso. Valeu, foi um prazer te ter aqui. Até mais. Abraço. Valeu, fui.